Sexta-feira. Gente, esse dia tá tão esperado. Eu brinco, mas é sério, tá? Eu peguei a senha 998 e chegou o grande dia. Hoje estou com uma comunicadora de 30 anos de experiência. Você tem noção? E eu já ia escrever aqui que faz tempo que eu quero falar com quem ela se parece. E se parece. Tô aqui, ó, de cara babando com a maravilhosice dela. Temos aqui uma pessoa, olha, maravilhosa, com cara de atriz, de artista, de modelo. Eu vou falar para você que estou aqui com a Luísa Brunet. Tem noção a responsabilidade que ela carrega? Temos aqui uma maravilhosa que você vai gostar de cada detalhe que ela vai falar aqui. Simplesmente Kátia Brito. Kátia de Brito, a maravilhosa da Jovem Pan. Você tem noção? 30 anos de profissão e ela vai contar tudo aqui pra gente. Você tem curiosidade de saber como funciona os bastidores de uma grande comunicadora? Então é hoje, tá? Estou aqui, ó, babando com essa lindeza. Kátia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Que maravilhosa que é você. Você sabe disso, né? Faz tempo que eu falo. E eu tô para falar faz muito tempo para você que você é, gente, lembra muito a maravilhosa da Luísa Brunet. Alguém já te falou isso? Todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. E assim, eu tive a oportunidade de conhecê-la há um mês mais ou menos que ela esteve no Rio Grande Shopping. Esteve aqui. E eu estive com ela. E na ocasião eu mostrei para ela que tem um Instagram de sósias que fez uma junção entre o meu rosto e o dela. Não creio. É. E aí eu mostrei pra ela, ela olhou assim pra mim, ela falou assim, realmente você parece comigo. Aí eu fiz algumas fotos, postei e marquei a Luísa, e aí ela respondeu pra mim. Não creio. E ela inclusive deu o WhatsApp dela pra mim, falando que quando eu estivesse em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que eu procurasse por ela, porque ela queria passar um momento comigo. Que delícia. E eu fiquei muito lisonjeada, extremamente lisonjeada, porque eu esperei muito por isso. Quando me vi parecida com a Luísa, não é de hoje, faz muito tempo. E aí todo mundo falava, você parece, você parece. E a característica, porque eu tenho descendência índia e ela também. Olha só. Então, a maçã do rosto é mais alta, é um pouco o queixo mais assim, mais o olho meio quadradinho. amendoado, é tudo de índio, né? E todo mundo perguntava só. quando eu era mais nova se eu era mestiça de japonês. Mas não, como a descendência índia, então a característica maior é a maçã do rosto grande. E ela Malar, também, né? Ela também sempre foi muito marcada com essa característica do olho puxado e tudo mais, da pele mais morena e tal. E quando eu cheguei perto dela, eu achei parecida, mas eu parecida com ela na idade que ela tinha, que é a minha agora. Ela é 10 anos mais velha que eu. E aí agora, com 10 anos a mais, eu acho que não tá tão parecida. Ah, mas parece. Sabe por quê? É uma anotação minha. Eu falei assim, gente, o dia que eu for entrevistar a Kátia, eu quero dizer para ela que ela lembra muito a Luísa Brunet e eu nem imaginava sobre isso. Então, para você ver que realmente vocês parecem, independente dessa separação aí de uma década entre vocês. Exatamente. E realmente continua ainda aparecendo muito. Por quê? Você já está aqui comigo para ser entrevistada, para fazer esse bate-papo faz muito tempo. Mas eu já era sua fã da Jovem Pan quando eu vi você fazendo uma entrevista. E falei, gente, é a Luísa Brunet. Eu nem sabia nada sobre você. Pode ver que eu fui lá e já né? Eu quero falar com você. E quando eu a vi a primeira vez, eu falei assim, gente, a Luísa Brunet só pode. E depois fomos nos conhecendo. E realmente agora, quando ela esteve aqui em Rio Preto, eu falei, é muito parecida com a Kátia. A Kátia é parecida com ela. Gente, é incrível. Sempre Olha, foi mesmo, muito parecida. E é uma beleza assim, gente, essa mulher é bonita. Essa mulher é bonita. Ó, e solteira, tá bom? Linda, maravilhosa, cabelos perfeitos. E solteira. Tá, vai a dica. Olha, eu estou muito honrada em receber você. Primeiramente, jovem, linda, com as características da Luísa Brunet e ainda 30 anos de experiência. Hoje nós vamos falar muito sobre comunicação.
Todas essas pessoas aí que se interagem com a comunicação, que gostam desse mundo de falação, de narrar, de entrevistar, de fazer esse bate-papo gostoso, todo mundo aí que está espelhando em você, porque quando vê você falar é tão gostoso, é tão natural, então a gente quer isso de você, né? Então, quem tem esse desejo, hoje é o dia, porque vou fazer muitas perguntas voltadas para a área dela, essa área apaixonante. E claro, né, você não vai perder momentos da vida pessoal, porque eu vou perguntar, tá bom? Não é saia justa, mas a gente sempre pergunta sobre a pessoa, porque além de todas essas habilidades profissionais, tem um corpo de mulher que habita ali nesse ser maravilhoso. Então, nós vamos ficar sabendo também, tá bom? Então, Kátia, vamos lá. Primeiramente, eu quero saber a formação da Kátia e depois eu vou fazendo as perguntas de uma forma bem leve, gostosa. Você já é muito tranquila, não é? Então, fala da sua formação e sobre você como filha, mãe. Conta para nós essa experiência. Vamos lá, minha formação acadêmica, eu fiz publicidade e propaganda, mas não concluí. E depois, quando foi em 2011 mais ou menos, eu resolvi fazer gestão comercial, porque é a área que eu atuo desde 95. Na verdade, a minha formação é muito ligada à comunicação, porque eu tenho um pai e a mãe que tiveram um comércio desde quando eu nasci, e esse comércio me vi ali no meio deles de atendimento, de lidar com o público e tudo mais. O meu pai era uma pessoa muito carismática e comunicadora. Então, quando eu fiz 10 anos, eu comecei a trabalhar com ele no caixa. No caixa do açougue, ele era açougueiro. E aí, lá a gente assim, tinha contato com muita gente, com muito cliente e tal. E meu pai tinha uma maneira peculiar de atender cliente. Os clientes dele se transformavam em amigos. E a gente foi vendo ele fazer isso. O tempo todo eu trabalhei com ele, até eu casar com 21 anos. Então, eu fiquei pelo menos uns 10, 11 anos da minha vida trabalhando com meu pai. Quando eu podia, eu estudava, e quando eu não estava disponível, eu trabalhava com ele. Então, eu aprendi e eu vi ele, assim, trabalhando como açougueiro, transformando a carne numa arte. Ele era um artista. E ele adorava o que ele fazia. E quando você trabalha com as pessoas que têm paixão pelo que faz, você aprende muito mais, né? Você absorve aquilo com mais leveza também. E ele ensinava coisas incríveis. Eu falo que quando eu fiz a faculdade, em 2011, eu fiz modular. Então, tinham vários módulos de estudo. E um dos módulos era sobre serviço. E tinha uma aula que era sobre atendimento. E eu lembro, assim, de um case que meu pai fez. E eu contei pro professor, ele falou assim, Kátia, vem cá. Aí ele me pôs lá na frente da sala de aula e fez eu dar a aula que ele teria que dar. Não com acredito. Um exemplo do meu pai. O meu pai, naquela época, já havia falecido. Meu pai faleceu em 2008. E em 2011, eu falei de um assunto que fazia 25 anos. E eu falo, tudo que eu sei hoje, a essência do que eu sei hoje, eu aprendi com meu pai. E meu pai tinha uma caderneta não, uma agenda daquelas antigas que escrevia à mão, tipo um fichário, sabe? Com A, B, C, D. Sei. E aí ele falava assim pra mim, filha, liga pra Dona Luzia e fala pra Dona Luzia que o colchão mole tá do jeito que ela gosta. E aí eu liguei, Dona Luzia, a filha do seu Luiz aqui da sua, a senhora quer? O colchão mole tá do jeito que a senhora gosta. Ai, minha filha, manda 2 quilos pra mim. Aí meu pai gritava lá do açougue, pergunta se a senhora quer mais coisa. A senhora deseja mais alguma coisa? Aí ela fazia um pedido. Meu pai vendia carne por telefone. Isso há mais de 30 anos atrás. E naquela época da faculdade estava todo mundo falando sobre o módulo serviço, que era o que ia mover o comércio daquele momento em diante, não produto, porque produto, antigamente o produto era assim, eu tenho esse produto, agora não, qualquer um pode ter o mesmo produto. O que vai diferenciar uma loja da outra? É o atendimento, é o serviço. E o meu pai fazia isso. O meu pai abriu uma boutique de carne na época que ninguém sabia o que era isso. E ele teve que fechar,
porque as pessoas do bairro que a gente morava não entendiam. Falavam assim, não, a carne do Luiz, ele enriqueceu, a carne do Luiz é muito cara, não vou entrar. Ele pôs porta de vidro no açougue, pôs ilha de atendimento. Ele teve que tirar tudo e voltar ao modo normal, porque aonde ele estava não cabia a cabeça que ele tinha, pra você ter uma ideia. E aí, em poucas coisas que eu ainda me pego fazendo, eu aprendi com meu pai. Que coisa linda. E essa história da agenda do meu pai, que era uma agenda que estava escrito lá, Dona Luzia Colchão Mole, era isso que ele fazia. O nome da mulher e o que ela queria. E aí ele estava lá trabalhando, ele via que ficava do jeito que o cliente gostava, outro cliente. Ele fazia ligando. Carne maturada na época que ninguém sabia nem o que é. Ele fazia, eu vi ele fazendo. Então, assim, é muito assim, gratificante saber que eu convivi com uma pessoa tão criativa quanto o meu pai. Né? E isso estimulou a criatividade em todas as filhas. Nós somos em 3, todas são bem criativas. Porque a minha mãe também sempre gostou também de incentivar a gente a fazer coisas novas, a estar no meio de pessoas melhores do que nós, para a gente poder aprender um pouco mais. Então, isso foi sempre assim um ambiente familiar, de criatividade, de fazer melhor, de ajudar o próximo. Meu pai, por exemplo, ele tinha os funcionários dele, pareciam filhos dele. Eles almoçavam e jantavam com a gente. Então, eu nunca fiz comida só para a família. A gente fazia para o dobro de pessoas. Porque sempre tinha alguém em casa. A casa nunca estava vazia. Sempre acolhia a família, às vezes, dos açougueiros. Que tinha muitos que não tinham nem onde morar. Meu pai fez escola, né, na profissão dele. Maravilha. Então, eu aprendi com ele. Um dos mais, como fala assim, ricos... forma de você atender outra pessoa é servir. E o meu pai era uma pessoa que fazia isso. E ele não fazia porque alguém ensinou para ele. Ele fazia porque era dele. Era dele. Né? É a mesma coisa assim. Você vai ajudar o outro, mas por que você vai ajudar? A pessoa nem fez nada para você ou fez mal para você. Eu falei assim, mas eu não sou igual àquela pessoa. Exato. Eu vou fazer porque eu quero. É da sua natureza. Porque é da minha natureza. Exatamente. Que história linda. E o meu pai é a minha referência de criatividade. De vida. De vida, exatamente. Que a coisa minha mãe maravilhosa. Também fortíssima, uma mulher fortíssima, que esteve com ele o tempo todo, quanto ele trabalhou e tudo mais, e segurou muita barra. E eu lembro de coisas incríveis dessa carreira que eles tiveram como comerciantes. E a mamãe, ela está aqui? A mãe mora em São Paulo, vem para cá de vez em quando... É uma querida também, uma mulher de muita fé. Quando o meu pai faleceu, que foi tragicamente, a minha mãe foi a pessoa que se recuperou rapidamente. Porque ela tinha uma fé inabalável. E forte. Uma segurança de que estava tudo bem. Que a gente chegou do velório do meu pai. E eu fiquei mais de 48 horas sem dormir naquela época. Naqueles dias. Porque o meu pai, ele foi atropelado por uma moto. E a gente teve que procurar por ele, porque a gente não sabia o que aconteceu. Então, quando a gente encontrou, ele sumiu num dia, a gente achou no outro e enterrou no outro. Esses 3 dias eu fiquei acordada. E aí, quando a gente chegou do velório, eu só queria dormir com remédio ainda, porque eu não conseguia. E aí, depois a gente se encontrou de novo para comer alguma coisa. E eu cheguei na casa da minha mãe, tinha 3 sacolas pretas, assim, na mesa. Aí eu falei, mãe, o que é isso? Ela falou assim, eu não quero nada do seu pai aqui em casa. Vocês escolhem o que vocês quiserem e levam embora isso daqui. Eu olhei para as minhas irmãs assustada assim, falei assim, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Não falei, não vou julgar, porque a dor é dela, tá tudo certo. E a gente fez o que ela obedeceu. A gente tirou o que a gente queria e levamos embora e tal. E eu vi a minha mãe, a força que ela me demonstrou a vida inteira, colocada na prova naquele momento. E a gente sofreu demais. Foi muito difícil. Eu entrei em depressão, fiquei 3 anos tratando uma depressão, tive problema de tireoide, transformei a dor emocional em dor física. E a minha mãe era o exemplo de que estava tudo bem. Porque Deus era com ela. Então, ela estava tudo... Eu briguei com Deus nessa época. Eu desacreditava. Eu falei assim, por que você levou meu pai, Senhor? Meu pai, a pessoa... a sua referência. Com saúde, meu super-herói. Ele tinha muito ainda para viver. Não sei Quantos anos ele tinha? 59. Muito novo. Era muito novo. Muito novo. Mas, enfim, o que aconteceu foi melhor
do jeito que foi, porque senão ele teria ficado pior e assim... Com sequelas. E aí seria pior pra gente vê-lo daquela forma. Então, Deus sabe o que faz. Realmente, a gente não... Essa frase clichê, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que diz. É verdade isso. É fato, não é? E só quem experimenta isso que acredita, né? Porque não adianta a gente falar. Tem coisa que não adianta a gente falar, não adianta a gente se opor. Depois a gente vai entender. Exato. Tudo tem seu momento, não é? E a Isabela veio... minha filha tem 26 anos hoje. Ela veio quando eu tinha 26 anos. Eu até fiz uma postagem esses dias falando assim, ela nasceu quando eu tinha a idade que ela tem agora. Olha né? só. E é assim, hoje a gente assim convive juntos como mulher adulta, né? Ela já não é mais uma criança e é muito difícil pra gente essa virada de chave de que filho não é mais criança, não é? Até hoje eu penso que são. Não, é muito difícil. É muito complicado, realmente. Tem hora que ela fala assim, você acha que eu tenho 11 anos, né? Eu falo assim, não, você não tem 11 anos, né? A Isabela me ensina todos os dias. A Isabela me ensina muito. Falei esses dias que eu estava até acho que palestrando alguma coisa, falando com jovens, aí eu falei assim, tenha sempre uma criança ou um jovem por perto, porque você vai aprender todos os dias. Eu fiz o World Creativity Day. E aí eu estava como mediadora e a gente estava falando sobre os diálogos geracionais entre as gerações que tem 60, 50 com as de 20. Como que é isso hoje na era digital e tudo mais? E aí eu falei, tenha sempre uma criança ou um adolescente por perto para você poder se atualizar, né? Porque a gente também tem que aprender com os mais jovens, com os mais velhos e tudo mais. Exato, sempre, né? Porque esse mundo é um aprendizado constante, não é, Kátia? Exatamente. Que delícia. Então, vamos falar dessa tua trajetória. Começou no rádio? Começou no rádio. No rádio? Começou... Que não era Jovem Pan? Não, Como porque era? eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, sou paulistana. Eli Correia! Você chegou a ouvir os programas do Eli Correia? Opa! E eu cheguei na rádio por acaso. Eu casei em 93, quando foi em 95 eu resolvi que eu não queria mais ficar só em casa ali, doméstica e tal. Eu falei assim, vou procurar alguma coisa para fazer. Naquela época não tinha internet, não tinha nem computador direito. E eu mandei o meu currículo, uma folha de sulfite, para uma agência de emprego. Sim. E a agência de emprego me ligou e me chamou para uma entrevista falando que você vai ser entrevistada para trabalhar numa rádio. Aí eu perguntei, que rádio? Aí ela falou assim, eu acho que é a Alfa. Eu achava chique a Rádio Alfa, né? Adulta, só tocava música bacana e tal. Aí eu cheguei lá, não era na Rádio Alfa, era na Rádio 89. A Rádio 89 é a Rádio Rock. E eu falei, rock, eu não gosto de rock. Mas era um trabalho, que era para trabalhar das 2 às 8 da noite. O meu ex-marido trabalhava num horário parecido, eu trabalhava num jornal, então eu trabalhava das 4 à 1 da manhã. Eu falei assim, não, perfeito, né? A gente sai no mesmo horário de trabalho, beleza. E aí eu fui trabalhar na Rádio 89. Aí Fazer o quê? Fazer o quê lá? Eu era telefonista. Jura? Eu entrei como telefonista. Eu fiquei 40 dias como telefonista. E logo eles me colocaram para um outro departamento interno que era fazer programação. Então, fazer programação de rádio era lidar com aquelas fitinhas antigas. Não tinha nada eletrônico naquela época. E aí eles entenderam que eu podia ajudar mais nesse setor e que eu estava sendo desperdiçada na recepção. Aí eles botaram eu para dentro para trabalhar num programa, na mudança de programa. Eles tinham um programa que era DOS, que eles estavam transformando num programa mais moderno, e eles entenderam que eu podia ajudar nessa virada de chave aí da rádio. E eu amava ser programadora. Descobria os melhores comerciais, era sempre eu que via antes, eu ouvia os comerciais. Tudo que ia acontecer, a gente sabia antes, porque era negociado com as agências e tal, então a gente sabia de campanhas publicitárias antes de todo mundo, eu achava o máximo. Fora um monte de show que a gente também participava. Então eu lembro de show, de eu dispensar convite de show, que eu não conseguia não dava conta de tudo. Aí tinha show de reggae, show de Bon Jovi, vários shows. Vários. E você era muito jovem, deveria ter o quê, 24, 25? Não, eu tinha 21. 21 anos. Eu casei com 21, tinha 22, 23. Nossa, foi logo na sequência que você se casou.
Poxa vida. E aí eu fiquei... Foi em 95. Em 95 eu entrei na Rádio 89, em janeiro de 95. E fiquei até junho de 96. Poxa depois vida. Eu fui trabalhar com marketing político. Trabalhar na agência Saiu Duda da Mendonça, rádio. Saí da rádio e fui dispensada da rádio e depois eu fui trabalhar com marketing político. Mas a experiência da rádio foi incrível, porque foi na época dos Mamonas Assassinas. Nossa, lembro. Foi na época dos Sobrinhos da Taíde, que era um programa de humor incrível, que ainda se perpetua agora com o Felipe Xavier, que faz o Dr. Pimpolho, faz diversos Chuchu Beleza, diversos personagens no rádio. Agora ele fez até uma peça de teatro, meu amigo Felipe. Eu acho ele incrível, uma criatividade. E o que o rádio me trouxe para essa história de comunicação? Lidar com a criatividade das pessoas, com a imaginação das pessoas. Esse programa Sobrinhos da Taíde era incrível. Você ficava imaginando as cenas e eles tinham uma linguagem assim gostosa, que até hoje, se você ouvir, você fala, não, como que os caras tinham essa, né, esse tamanho de criatividade, exatamente. E eu trouxe isso. Há pouco tempo, eu tive um programa de rádio lá em Votuporanga, na Rádio Clube. Sou muito grata ao Dirceu, que foi o dono da rádio que me deu essa oportunidade. Na época, eu estava fazendo divulgação de um evento para o Novo Sinai, eu e o Carlinhos. E aí o Carlinhos foi convidado para dar uma entrevista e eu fui acompanhar. Sim. E eu falei para ele... E aí o Dirceu gostou muito do tema que o Carlinhos trouxe, né, na entrevista. Ele falou assim, Carlinhos, você não quer fazer um programa de 10 minutos falando sobre sobriedade? Isso veio a calhar com o projeto de sobriedade, depois eu conto. E aí ele topou. Aí, aquelas coisas que você não sabe o que acontece. Tava o Carlinhos, eu e o Dirceu. E na minha cabeça veio assim, fala pra ele de uma oportunidade comercial. Fala pra ele. Aí eu falei assim, Dirceu, eu tenho uma oportunidade comercial pra você. Ele falou assim, o que é? Eu falei assim, fazer um programa de rádio de culinária. Ele falou assim, como assim? Mas a culinária você tem que mostrar, você tem que mostrar cortando. Ele falou assim, não, você não tem. Aí ele pegou literalmente na minha mão, me levou até o diretor artístico, falou, explica pra ele o que você quer. E aí eu expliquei, baseado num programa que eu vi, que eu ouvi em São Paulo, falando sobre dicas de como usar Hellmann's, a maionese. Não creio. Eram minuto Hellmann's. E aí eles davam receita de 2, 3 ingredientes que você escutava ali naquele minuto, gravava e chegava em casa e fazia. Eles queriam pegar o público jovem. E eu contei isso pro diretor artístico da Clube na época. E ele falou assim, você consegue fazer isso? Eu falei, consigo. Aí ele falou assim, então tá. Aí o Dirceu falou assim, na outra semana você tem 10 minutos para fazer, próximo da hora do almoço, para você incentivar as pessoas a fazer receita e tudo mais. Aí eu fiquei 4 anos no ar com esse programa. 4 anos, que Aí delícia. Eu fazia o primeiro bloco, eu levava um convidado, e o legal do convidado era o convidado dar a receita para mim. Olha só. Então ele vinha preparado para passar uma receita para os meus ouvintes. E aí depois, no segundo bloco, eu dava uma receita, e já nos 2 últimos anos do programa, a gente colocou no Facebook. Então eu colocava os ingredientes da receita e a foto da receita pronta. E para fazer a receita, precisava escutar o programa, porque aí eu só dava o modo de fazer no áudio. Foi uma experiência incrível. Muito incrível. E é a história de lidar com criatividade, é o jeito que você fala, né? Didático, de você... Sabe a cebolinha? Você pega, corta, lava, corta pequenininho. Eu falava o jeito que... Foi uma experiência todo mundo ficava muito esperando. Legal. Uma experiência muito legal. Era uma vez por semana, e aí eu recebia a receita das pessoas, as pessoas faziam as receitas, mandavam para eu postar. E o pessoal da rádio, como eles ficavam lá, eu ia só uma vez por semana. Como eles ficavam na rádio, eles chegaram a receber a receita, porque achavam que eu estava lá. Então eles levavam as receitas para os meninos lá, para os locutores. Foi uma experiência muito bacana. Muito bom, muito bom. Foi assim que começou, com rádio mesmo. Imagino, que maravilha isso. E você lembra da primeira vez que você entrou ao vivo? Foi já nessa época? Era ao vivo ou era gravado? Não, era ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Com a Rádio Clube, eu entrei ao vivo, deixa eu ver, maio de 2019. Foi a primeira vez? Tipo dia 10 ou dia 11. Foi a primeira vez que eu entrei ao vivo. Ao vivaço. Não, ao vivo nessa rádio. Nessa rádio. Mas só que lá atrás, a minha experiência com o ao vivo foi um projeto que eu fui convidada. Eu já morava aqui. Eu fui convidada para fazer um projeto que foi a primeira websérie, não, o primeiro reality
na web de gastronomia. Nossa. Era uma revista chamada Revista Gula, e eles pegaram um projeto de pegar receitas dos leitores, fazer uma seleção, levar para a cozinha do Senac para os alunos fazerem as receitas. Aí tinha um corpo de jurados que escolheram as receitas, e a fase final, quem passasse por a receita que passasse pelos jurados, vinha o autor da receita fazer a receita na final. Nossa, diferente. Foi incrível, incrível. Naquele dia eu me desafiei, assim, em todos os sentidos, todos os sentidos. Eu fiquei 3 horas ao vivo pelo YouTube para fazer esse reality. A parte gravada foi com os alunos. Depois a final foi ao vivo 3 horas. Poxa vida. Fiquei. E foi muito legal, porque eu ia para a cozinha, fazia entrevista com os autores das receitas e voltava para falar para os chefes como é que estava. E aí teve uma hora que eu já não sabia mais o que perguntar. Eu já tinha chamado todo mundo, todos os alunos, tudo, e a gente já estava perguntando vida pessoal das pessoas, porque eu já não tinha mais o que falar. Não tem mais o que fazer. Já não tinha mais o que falar. Já tinha perguntado, e o prêmio era uma viagem para a Itália de uma semana num curso numa escola de gastronomia. Eu falei assim, eu queria ganhar esse prêmio. Você tinha que ir junto, pois né? Tinha que ir junto, mas foi assim, um desafio imenso. E eu falei assim, gente, será que eu vou conseguir isso? Aí eu comecei a perguntar para os chefes, comecei a interagir, sabe? E aí eu pensava na minha cabeça, em todas as vezes que eu entro ao vivo como aqui, seja você. Né? Não tenta inventar um personagem, não tenta falar o que você não sabe. Vai na essência, vai devagar, seja você. Porque isso é um segredo na hora de comunicar. Não tenta inventar, ser uma pessoa que você não é. Ou falar coisas que você não está acostumado. Querer parecer o que você não é, inventar uma fala, não é? E, Kátia, de tudo isso que você já viveu, são 30 anos de muita experiência. Do início, de quando você começou, nesses 30 anos de lá para cá, o que você observou que mudou demais? Mudou demais o que as pessoas entendem que você fala. Então, assim, comunicação não é o que você fala, o que o outro entende. Não. Se eu respeito o jeito que você fala, você tem que respeitar o meu jeito de falar também. Então, assim... Às vezes você fala assim, será que foi aquilo que eu entendi? Pergunta. Só perguntar. É só perguntar. Não ter medo. Não ofende perguntar, né? Mas foi isso mesmo que você falou? Não fique imaginando o que não é, entendeu? E o que mudou esse tempo todo foi que eu acho que as pessoas estão falando menos. Apesar da gente ter o celular e de ter aquela comunicação... Você falou tudo. E eu acho que elas estão se falando mesmo, menos. E aí, assim, você fala no WhatsApp. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Agora eu estou mandando mensagem para os meus amigos, eu falo assim... Principalmente os amigos de São Paulo, que eu não vejo muito. Manda um áudio para mim, eu queria tanto ouvir sua voz. Então, manda áudio para as pessoas, porque faz muito sentido. Parece que você está mais próximo quando você manda um áudio para a pessoa. É muito gostoso, né? Porque ligar, a gente nunca sabe se a pessoa está disponível ou não. Então, às vezes, as pessoas mandam um bom dia para mim, aí eu falo assim, hoje eu resolvi falar um bom dia no áudio, porque eu tô com saudade. Responde para mim no áudio também e tudo mais. E você não esconder sentimentos. Não esconda seu sentimento. Se for um sentimento de tristeza, não esconda. Se for um sentimento de alegria, não esconda. Ser espontâneo. Quando o meu pai faleceu, eu recebi muito tapinha nas costas, falando assim, o seu pai espera que você cuide das suas irmãs, né? Vai dar tudo certo, aquelas coisas. Você é forte. Não, você não é forte. Você não é forte. Não seja forte. Sofra, chore e passe pelo processo. Porque se você ficar segurando ou se fazendo de forte, mostrando que você é forte, sendo que você não é, a consequência é pior depois. Porque eu também sei o que é isso. Eu vivi essa consequência. E aí todo mundo falava que eu era forte, Eu fui acreditando naquilo. Só que na verdade não era. Eu tava um caco por dentro. E eu mascarei, né? Limpava a lágrima para entrar na editora, limpava a lágrima para entrar em casa, porque minha mãe não podia me ver chorando, minha irmã, minha filha não podia me ver chorando. E aí você fala assim,
Não. Aí eu quebrei, porque eu transformei a dor emocional em dor física e eu senti na pele o que é isso. Então hoje eu falo, as pessoas, às vezes a gente vai, né, em velório e tal, eu falo assim, não seja forte. Não seja forte. Passe pelo seu luto quanto você tiver que passar. Passe pelo processo. Porque depois vai ficar tudo mais leve. Passa, né? Mas vai ficar mais leve. Agora, se você ficar ali tentando mostrar que é forte, uma hora você quebra. E aí você não tem nem como se recuperar de tão caquinho que você vai ficar. Então, isso é uma dica. Não mostre fortaleza quando você não é aquilo. Você está certíssima. E é isso mesmo. Nossa, tanto assunto, meu Deus! E eu digo... Ela mexeu comigo agora, quando você falou não seja forte. Eu também lembrei do meu pai, né? Meu pai se foi em 2010. E aí eu me vejo lá, me tentando se fazer de forte. Eu sou a mais velha dos filhos. Também. Então a gente fica, né? Por que eu quis ser forte? Até hoje a gente sofre por conta disso. Então são palavras assim que mexem com a gente, né? E Kátia, você tem um segredinho de manter uma audiência. Eu gosto muito quando você fala. Qual é o seu segredo? É uma técnica? É o seu jeitinho? Como que você faz para manter? É o teu carisma? Conta para nós aí que todo mundo quer saber. Então, tem segredo? Se tem segredo, eu não sei. Eu acredito muito na história do carisma. Porque tem coisas que... A espontaneidade faz você ser cativante. Não tenta ser outra pessoa. Você tem que ser espontânea. Essa natureza, né? Naturalidade que você tem. Gostem ou não. Porque tem gente que fala assim, nossa, como você é grossa. A outra fala assim, nossa, como você é doce. Você fala assim, não, peraí. Eu sou o quê? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Então, assim, percebe que você não pode ir muito pelo que os outros falam. Porque a sua essência só você e Deus sabe como que é. Então, assim, às vezes você olha de um jeito que a pessoa... Ai, olha lá. Tá com cara feia. Já até fala... Não é nada disso. Então, não tenta interpretar as coisas, né? Que temos momentos, né? Tem momentos que você está com raiva, tem hora que você está muito feliz, muito triste, então depende do momento. Não porque você responde secamente, não quer dizer que você é grossa, né? Você só é direta. Exato. Né? E é um momento. E eu acredito muito nessa palavra que você falou de carisma, porque carisma não se aprende, não se compra, ou a pessoa nasce carismática, ou ela não nasce carismática, né? Então, assim, é uma coisa de imã magnético de energia. E quando assim. você é, não tem encenação, não é, Kátia? Não tem encenação. Não tem meio termo, né? Fala assim, nossa, e aquela história de gostar de graça, né? Eu vejo muita gente. Hoje, sei lá, quando que foi hoje? Eu tô meio perdida no tempo. Não sei se foi hoje, alguém falou assim, eu gosto de você de graça, porque gostar é de graça. Você não aquele negócio, gosto porque gosto. Gosto. Ah, por que você gosta daquela pessoa? Ah, nossa. E eu tendo a gostar das pessoas que são chatas. Né? Todo mundo fala assim, nossa, como é que você aguenta? Eu falo assim, gente, pra mim ela é tão normal, porque eu respeito ela do jeito que ela é. Exato, né? É a essência da pessoa. E eu vou te falar, eu já fui taxada de falsa por causa disso. Porque pra mim, eu aceito a pessoa do jeito que ela é. Não é porque ela é mais bonita ou mais feia, mais falante ou menos falante, que eu vou julgar. Então, assim, quem me conhece há mais tempo sabe, eu tenho alguns conhecidos que as pessoas falam assim, nossa, eu não suporto. É insuportável. Gente, mas eu acho tão legal. É que pra você ele é legal. E tá tudo bem. E tá certo. E tá tudo bem, entendeu? Porque houve ali uma sintonia entre os dois, uma conexão. Não tem que você fala assim, Kátia, você tem alguém que você odeia, que você não gosta? Não existe isso. Não existe, porque eu consigo enxergar a pessoa, a essência da pessoa. Claro, uma hora ou outra você fica com raiva assim, nossa, por que fez isso? Nossa, mas por que fez aquilo? Mas passou, né? Eu tenho uma característica que eu acho muito boa, que eu não consigo ficar magoada ou rancorosa com alguma situação, alguma pessoa. Não consigo. Não consigo. Tanto que às vezes já situações tipo assim, nossa, mas aquela pessoa fez tão mal pra você e você não tá nem aí. Eu falei, não.
Porque o mal tá nela, não em mim, eu não vou fazer igual. Gente, verdade. Eu já tive... vou falar a pessoa, não vou falar o nome da pessoa, mas que trabalhou comigo 7 anos e não olhava na minha cara. Olha não só. olhava na minha cara, sentava na minha frente. Ela perdeu, uma pessoa sentava perdeu. na minha frente. Mas eu fui solícita com ela o tempo todo. E aí a equipe falou assim, nossa, mas por que você faz isso pra ela? Ela nem olha pra sua cara e fala assim, gente, mas eu faria pra você também. Eu falei pra você também. Qual o problema? Ah, não. Você já tá virando santa, você é iluminada, não sei o quê. Eu falei, gente, calma. Ela tá precisando de ajuda, não tá? Você vai ajudar? Ela falou assim, eu não. Eu falei assim, eu vou. E aí? Eu vou. Tá tudo bem. E eu não tô contando isso pra me gabar, não, tá? Porque isso aconteceu de verdade. Não, eu imagino como é isso. De verdade, aconteceu. E aí, hoje, eu falo com essa pessoa. Essa pessoa mandou uma mensagem pra mim. E assim, eu não sei o que tinha naquela época, mas eu não levei a sério, entendeu? Eu não levei... Que bacana. Porque acho que ela tinha muito mais problema pra resolver do que eu. E tudo bem dela não achar, não querer contato comigo. Tudo bem. Mas nem por isso eu fiquei com raiva e falei, vai pra lá, não sei o quê, discutir. Ela não queria conversar, tudo bem. Tá tudo certo. Aí uma vez eu chamei ela pra conversar, ela não veio. Eu falei assim, vamos conversar? Eu queria saber o que você tem contra mim, porque eu nunca fiz nada contra você. Ela não foi. É que o mal é dela, não é seu. E aí tá tudo certo, bem, tá tudo bem. E diante de tantas coisas que já aconteceram na sua vida, tanto profissional como pessoal, você já pensou em desistir? Não. Não? Não. Nunca pensei em desistir. Na verdade, eu pensei uma vez nessa história da depressão que eu tive com o meu pai. Só que eu tinha uma pessoa no outro quarto que precisava de mim. E aí, eu deitada na minha cama uma vez, eu passei a mão assim no chão, tinha um carpete. Eu falei assim, hoje não podia, precisava levantar, não precisava fazer mais nada, podia morrer. Eu podia morrer. Aí eu lembrei da Isabela, que estava no outro quarto, esperando eu levantar. Não, eu tenho que viver. Para dar café da manhã e tal. Eu falei assim, não, eu tenho um motivo muito importante para continuar. Graças a Deus. A gente agradece. Foi a única vez. Eu penso numa outra situação que esses dias eu pensei. As pessoas falam muito em liberdade, né? Eu quero ter liberdade. Principalmente quem tá num relacionamento, quem tá casado, que acha que esses relacionamentos prendem um ao outro. Ao contrário, para mim é totalmente ao contrário. Você tá num relacionamento porque você quer. Se você não quer, saia. Mas não fale que o relacionamento não te dá liberdade, que isso é um dos maiores enganos e erros das pessoas. E aí eu me perguntei, né? Uma pessoa falou, eu não me sinto livre. Aí eu falei assim, deixa me pôr no lugar. Quando que eu não me senti livre? E eu parei para pensar, viu? Eu falei assim, gente, vamos na minha trajetória. Quando eu me senti livre? Eu não me senti livre numa ocasião que o meu pai me proibiu de sair de casa, porque eu não desci pro açougue. E ele ficou muito bravo, ele subiu lá e falou assim, você não vai mais sair, você não vai mais estudar, você vai ficar 1 ano em casa, não vai mais namorar, nananana. Ralhou comigo daquele jeito, e eu tava no último ano do magistério. Ele foi embora de casa, saiu, né, de casa, e eu falei assim, quer saber? Ele não vai fazer isso comigo. Não é justo, eu não fiz nada. Eu fiz uma mochila. Eu lembro até hoje, minha mochila Fico. Perna pra quem aquela mochila quer. de surfista, lembra? Mochila Fico, eu fiz uma mochila, coloquei Tô as coisas vazando. que eu achava que era importante e escrevi uma carta. Tô vazando. E escrevi uma carta. E fui embora pra casa de uma amiga. Falei assim, vai abaixar a poeira e depois eu vejo o que eu faço. Porque não era isso que eu queria fazer. Mas de impulso eu fiz. Aí daqui a pouco aparece minha mãe na porta da minha amiga falando assim, a gente tem que ir embora. A gente tem que ir embora que o seu pai tá muito bravo, a gente tem que ir embora. E é bom levantar esse assunto, que é um assunto muito delicado para mim, mas eu acho importante falar. Eu sofri violência doméstica. O meu pai, nessa ocasião, ele queria matar a gente por causa dessa minha atitude. E aí a gente foi embora, a gente ficou 1 semana fora, eu fui para a delegacia da mulher, fui ajudar minha mãe a fazer e a gente ficou 1 semana e ele ficou procurando a gente, tal. Depois ela acabou voltando, teve que tirar o inquérito, aquela coisa toda, porque não tinha delegacia da mulher, a gente foi para a delegacia para se proteger.
E quem olha, quem me vê agora, não imagina que eu passei por isso, mas eu acho que a gente tem que dar voz para essas coisas, porque eu sei que tem muita mulher que aceita coisas e fica caladinha a troco de status, de sociedade, de dinheiro. A gente não deve aceitar, não deve aceitar. Naquela época eu tinha 12 para 13 anos e eu obedeci a minha mãe, porque minha mãe falou assim, eu vou voltar. Depois de uma semana que a gente ficou, eles conversaram, eu falei assim, eu vou voltar para casa. Você tem que tirar a queixa, porque você tá lá com testemunha, tinha 13 anos. E aí eu descobri que naquela época eu tive que amadurecer 10 anos. Então, né, eu passei de 13 para 23. Eu tive que cuidar do meu pai e da minha mãe, porque aquilo não parou, aquelas brigas não pararam e tudo mais. E eu falo isso porque é importante você expor uma vulnerabilidade que as pessoas não imaginam que você tem. Que você passou por isso. Exatamente. E acham que te julga, né? Por um motivo ou outro. Eu não estou expondo a família, nada, todo mundo sabe isso, a família já sabe. E eu não estou expondo ninguém, eu estou só contando o meu lado da história. Que para mim foi muito prejudicial, porque realmente eu tive que amadurecer. Então eu falo que eu não tive adolescência, né? Que eu vivia com medo daquilo acontecer de novo e tudo mais. Aí quando eu casei com 21, eu ainda fiquei muito preocupada daquele núcleo familiar que não era saudável, né? E isso era um momento que eu não me senti livre, que eu me libertei ali de toda a história que meu pai causou. E depois daquela época, eu nunca mais me senti com a sensação de ameaça de não ter liberdade. No meu casamento, eu me sentia livre. No segundo relacionamento, eu nunca me senti presa. Nunca, nunca. E isso eu descobri que não é o externo que te faz preso, é o que tem aqui dentro. É o que você carrega. Então, assim, o que te faz não se sentir livre são as coisas que você carrega, que você guarda, que você, às vezes, opta por agarrar. Ou o passado, ou um trauma, eu não sei, gente, não sei. Mas a sensação de liberdade está dentro de você. Não está no seu marido deixar você sair sozinha, não está na sua esposa deixar você sair sozinho, não está no seu filho que você tem que carregar. A minha filha, eu achava, todo mundo falou assim, você vai perder a liberdade. Nunca. A minha filha sempre me acompanha desde bebê, ela ia para onde eu ia. Se eu ia pra balada, ela ia. Ela nunca fez os horários de criança, ela fazia o horário da família. E ela sempre foi companheira. E tá tudo bem. E eu prezo por essa liberdade em tudo, em tudo. Você não adianta, assim, achar que você vai me prender. Não vai. Porque a minha liberdade tá aqui, ó. É no interior, né? Não é no mundo que nos cerca. Não é naquela condição de você ter que ir ou ter que ficar. É quando você, dentro de si, você fala, eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu vou aonde eu quero. E, claro, tudo dentro de uma consciência, tudo dentro de uma ética, não é? Não é brigando. Não, e você também tem que ter, assim, o respeito por você. Respeita o seu limite, né? Para que você também entenda... ou ajude outra pessoa a entender o que é liberdade. É isso mesmo. Parabéns. Você vê, a gente olha essa Luísa Brunet, essa mulher maravilhosa, e não imagina o que ela já passou, não é? E vamos voltar aqui para a nossa carreira, porque tem muita coisa ainda. E hoje não é dia de chorar, que hoje é sexta-feira. A gente não vai fazer pergunta de choro aqui, né? Por favor, por favor. Então vamos falar de um assunto que a gente gosta muito. Como é ser essa mulher linda, maravilhosa, envolvente. A gente sabe que você é uma pessoa... Assim, quem olha quer ficar junto, quer ficar perto. Agora, o que é ser essa mulher maravilhosa num ambiente dominado por homens? Pelo menos, na minha época, só se ouvia falar Eli Correia, e era homem para todo lado. E você faz tão bem. Como é? Como que é isso? Muito boa essa pergunta. E para mim, então, melhor ainda. Eu sempre estive em ambientes masculinos. Sempre, sempre. Na escola, os melhores amigos eram homens.
Depois, quando eu fui para a faculdade, o grupo da faculdade eram 6 meninos e eu. O grupo do ginásio também era 4 meninos e eu. A última coisa mais engraçada que eu ouvi sobre isso, eu trabalhei na Rede Mulher, olha, que é da segunda emissora, rede de emissora da Record. Eram 5 homens e eu. E aí eu vim trabalhar na Band. Quando eu saí de São Paulo, eu vim trabalhar na TV Band aqui. E também era um monte de homem e eu. Tinha uma executiva, depois ela saiu, ficou um monte de homem. Aí tinha um diretor, Luiz Eduardo. Eu adoro o Luiz Eduardo, ele é incrível. Ele falou assim pra mim, a Kátia é meu melhor homem. Porque ele sabia com que ele podia contar, ele sabia que não tinha frescura. Aí, às vezes, os meninos falavam umas bobagens, ele falou assim, não, a Kátia tem bigode pra gente, tá tudo certo. É homem. E tá tudo bem, porque eu sempre tratei isso naturalmente. Né? Eu não fazia diferença, porque eu acho que isso vem de você. Sabe essa história do preconceito, que pra mim incomoda muito? Porque, às vezes, quem cobra o preconceito é mais preconceituoso de quem tá ali na situação. Exato. Então, eu não levo essa bandeira, sabe? Eu tento ser igual. E eles acabam te vendo também. Você tá conversando com a criança, eu abaixo para conversar com a criança no nível dela. Porque ela tá ali esperando, achando que eu sou mais alta, que eu sou maior, que não sei o quê. Não, abaixa. Com o idoso, tenha paciência, pegue nas mãos, olhe nos olhos. Tá tudo certo. Que delícia, que gostoso. Eu acho que a gente precisa pensar sempre no outro. E nunca ver com um concorrente, não é? Sendo forte ou sendo fraco. Exatamente. Que gostoso. Aquela história de transformar eu não vejo, né, concorrência, mas a pessoa vê, né? Você fala assim, eu falei, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho... Eu falo assim, na minha trajetória, nossa, eu tinha uma raiva. Não tenho raiva. Então, assim, transforma em aliado. Traz pra perto. Eu tive também outra situação já aqui em Rio Preto, de uma pessoa que trabalhou comigo também, que não olhava pra mim. Eu também não sei porquê, e eu já tirei isso das minhas costas, porque eu falo assim, não é culpa minha isso que o povo faz, deixa fazer. Eu cheguei a dar presente pra ela, pra aproximar. Falei assim, bom, vou... Te dar um mimo, né? Essa pessoa, porque ela não gosta de mim, gente, eu não fiz nada pra ela. E aí eu peguei e cheguei a aproximar, sabe? Falei assim, vou dar um presente, vou chamar pra eu tomar um café e tal. E eu fui, assim, não fui bem vista por ela, né? Não consegui. O meu jeito paulistana também meio que incomodava aqui as pessoas, sabe? Achavam que eu era demais. E já teve um outro lugar que eu trabalhei também que a minha proatividade incomodou. Então, assim... Acho que é medo. A pessoa fala, ixi, eu tô com medo dela. Não quero nem chegar perto. Eu falei assim, tô servindo demais, tô ajudando demais. Não, ajuda demais. Eu não consigo, não é meu. Sabe quando você vê que a pessoa tá lidando com uma coisa errada, que você fala assim, posso te ajudar? Deixa eu ajudar. Tô vendo que você tá errando. Eu sei fazer, posso te ajudar? E assim... E a pessoa, não, sai pra lá. Eu já parei até e falei assim, não, vou parar de fazer isso. Não, vou deixar, deixa a pessoa... Depois, deixa lá se lascar. Se ela me pedir ajuda, eu ajudo. Mas eu não consigo. Não consigo. Que legal. Olha, Kátia, mas quando a pessoa já é assim, não tem jeito. Você vai ser assim até morrer. É da sua natureza. E conta pra nós o seguinte... qual o erro mais comum você percebe em quem está começando, seja na comunicação, ou seja, você sempre viveu a comunicação, mas quando você percebe em outro ambiente que a pessoa está errando, não é? Como você age? Você acabou de dizer que você gosta de ajudar, mas qual é o erro mais comum nas pessoas, tanto na área da comunicação como em outra? É a falta de atenção? O que você acha que é? Ansiedade. Ansiedade? Porque quando você quer fazer uma coisa, que você quer fazer certo, você fica ansioso, você erra, você fala assim, calma. Respira. Eu não sei respirar muito. Eu não sei respirar muito, não. Eu também tenho algumas crises de ansiedade. Mas eu tinha um diretor na Editora 3, ele falava assim, nossa, mas você pisa firme, hein? E eu falei assim... É normal, né? Tipo assim, não, mas quando você tá andando, parece que tem uma firmeza no caminhar, assim, que
E aí ele ficava vendo a gente no corredor, ele ficava, eu vou esperar você chegar aqui. Eu falei assim, Zé, entra. Ele falou assim, não, vou esperar você chegar aqui. E eu vinha pisando duro, assim, sabe? Ele falou assim, não, você não pisa, você parece estar desfilando, né? E é a mesma coisa, quando eu trabalhei com marketing político, ela falava assim, a minha diretora, ela falava assim, mesmo que, me ajuda, mesmo que você não saiba do que eu perguntar, você não diga não. Você diz, eu vou verificar. Aquilo veio para a vida. Nunca mais eu falei não sei. Nunca mais. Foi bom e foi ruim. Porque quando eu não sabia, aquilo me incomodava. E até hoje, quando você fala assim, a pessoa pergunta, você sabe? Não sei. Nossa, eu fico incomodada até eu descobrir como é que faz, que eu não sei o quê. Realmente eu me incomodo de falar não sei. E hoje o que a gente mais ouve as pessoas falarem é não sei. Mais fácil falar não sei do que, peraí que eu vou verificar. Por quê? Porque ela vai ter o trabalho e ter que aprender. Ela já prefere então eu prefiro descartar. falar não sei. Não sei, não quero saber e tem raiva de você que sabe. É igual marido e filho, quando eles estão procurando alguma coisa. Mãe, onde tá a meia? Aí você já sabe onde tá a meia, né? Ele também já sabe, mas ele pergunta primeiro, antes de abrir a gaveta e pegar, entendeu? Então, assim, eu já espero você pegar para ele. Calma. Tem aquela história da ansiedade? Calma. As pessoas tendem a errar quando estão ansiosas. E aí, outra dica é quando você não sabe de alguma coisa e você precisa responder, ou você responde, vou verificar, ou você responde alguma coisa firme. Seja firme. Fala assim, olha, essa situação não é uma situação que eu consiga responder no momento. Seja firme, não deixa a pessoa na dúvida, né? É igual criança pequena. Por quê? Por quê? Por quê? Enquanto você não responder alguma coisa que satisfaça, ela vai continuar perguntando. É a mesma coisa quando você está começando, ou se você não sabe, não tenha medo de dizer, não sei, vou verificar, né? Porque quando você fala vou verificar, a pessoa já sabe que você não sabe. Só que você não deu uma negativa para ela. Acho que linguisticamente falando, no não, a pessoa às vezes não escuta. Ela só escuta a segunda palavra. Então, não precisa dizer o não, entendeu? Não diga vou verificar. Vou verificar. Pronto. Aí a pessoa já sabe que você não sabe, mas você não deixou ela na mão. Entendeu? Exato. Você tá ali para aprender junto. Uma boa dica. E é muito quem é novo é muito ansioso. E as pessoas mais velhas que vão fazer coisas que nunca fizeram também são ansiosas. Eu tive com um grupo de idosos, a gente foi para a Terra Santa em 2023. E tinha muitos que precisavam mandar documento, mexer no WhatsApp, no celular, e eles não sabiam. Não sabiam. Eu falei assim, Kátia, eu não sei mandar, eu não sei mexer. Algumas eu fui até na casa, falei assim, não, peraí que eu vou aí te ajudar. Eu fui lá e ajudei, mexer e tal. Tudo que eles precisam é de atenção. Eles nem querem muito saber o que você está ensinando, mas eles querem atenção. E doar sua atenção para alguém é um gesto de amor. É amor, porque não é fácil, né? Não é o tempo, é a sua atenção. Exato. Isso aqui tá tirando muito a nossa atenção. Né? Esses dias eu tava no celular e falei assim, eu não sei quem falou assim, Kátia, olha para mim, que você não sai desse celular. Mas eu tenho uma facilidade de estar atenta em duas coisas ao mesmo tempo. E as pessoas meio que se incomodam com isso, né? Porque hoje ninguém tem isso. Não. Né? Isso é só das antigas. A minha filha fala, mãe, não olha no celular enquanto você está dirigindo. Eu falei assim, Bela, tá tudo bem? Deixa que tá tudo bem, eu controlo isso, tá tudo certo, né? E as pessoas não entendem. Quando eu estudava, eu lia e eu deixava a televisão ligada. Porque se eu não tivesse 2 pontos de atenção, eu não conseguia prestar atenção na leitura. Isso aí já é de você. E aí eu fui ler sobre isso. E isso é real. Tem gente que às vezes precisa de 3 ou mais pontos de atenção. E aí eu falei assim, bom, não tô louca sozinha. Não tô louca sozinha. Mas faz sentido, porque quando eu leio no silêncio, a minha cabeça não para. Parece que você esquece. A minha cabeça não para. Aí eu já cheguei a ler uma página inteira e falei assim, meu Deus, o que eu li? Vou voltar. Aí volta, tudo para ler de novo. Deixa eu ligar a TV para ficar tudo bem. Aí se eu ligo a TV ou ligo o rádio, alguma coisa, isso fica mais... eu tenho que ter atenção ali. Ó, aquela coisa eu não posso dar atenção. É uma coisa... É para você desviar aquele e prestar atenção nesse. Exato. É muito interessante. E falando em TV, tem uma pergunta aqui que eu acho muito interessante.
Na sua opinião, de tudo isso que você vive e viveu com a experiência de rádio, TV e hoje, atualmente, internet, o que é que a rádio tem, ainda tem, que a TV e a internet não têm? Estimular a criatividade. É essa magia da criatividade. Essa é a magia da criatividade. Porque você fala, você tem que imaginar. É incrível isso, né? E hoje eu recebi uma pesquisa falando que o rádio é o meio mais confiável no meio dessa história toda de fake news. É o meio mais confiável, é o rádio. Que as pessoas... Porque no rádio você tem os locutores que dão a própria voz para aquela notícia. E aquilo traz credibilidade. A pessoa ouve aquilo e ela acredita naquela pessoa que está falando, né? É diferente de você ver a reportagem sem a voz de ninguém, só a matéria, tal, não sei o quê. Então, assim, e a gente vê muito menos usuários de TV aberta, né? Pelo menos eu não sou uma usuária de TV aberta, por exemplo. Não tenho tempo para ligar a televisão. Não tenho. Nem no final de semana, para você ter uma ideia. Então, as redes sociais, a internet, que a gente escolhe o que a gente quer assistir. E o rádio, que além de eu trabalhar no rádio, o rádio é acessível, né? Em qualquer lugar. Eu conheço gente que tem radinho de pilha, tá? Desde aquela época. Radinho de pilha. Olha só. E gosta de ouvir no radinho de pilha mesmo. Que gostoso. Mas eu acho essa história da criatividade, da imaginação, de estimular a imaginação, uma das coisas mais incríveis, que é como o livro também, né? O livro, você lê o mesmo livro, você não faz a mesma cena na sua cabeça você que a tem minha. Muitas você interpretações. faz uma, eu faço outra. É igual receita de comida. Eu posso dar a mesma receita para você, fazer a mesma receita que você e não fica igual. É o toque. E cada um tem a sua sensibilidade, não é? Para imaginar, para criar. Então é isso. Essa é a magia. E diga para nós, redes sociais, você acha hoje que ela é uma aliada ou ela é uma inimiga da comunicação tradicional? Não, ela é uma aliada. Não tem como lutar contra mais. Não tem volta, né? É aquela história... quando surgiu a internet, o jornal vai acabar, não sei o que vai acabar. Não. Tudo é necessário. Por quê? Porque a gente tem vários modelos de comunicação para vários tipos de pessoas. Tem gente que gosta de leitura, tem gente que não gosta de audiobook, tem gente que gosta de internet, tem gente que gosta de notícia rápida, tem gente que gosta de ler textão. Então, assim... E tem pessoas que ainda gostam do jornal tradicional. Tem gente que gosta do jornal tradicional e tá tudo bem. A gente tem que ter todos os meios à disposição dos nossos... das pessoas. Por quê? Porque você não é igual a outra pessoa. Você não recebe a notícia do mesmo jeito. Você procura a mídia que te é mais acessível, né? Então, assim, eu gosto muito de leitura. Eu já aprendi a ler no celular. Tem gente, eu gosto do livro físico. É uma questão de hábito. Porque a facilidade do celular, eu posso carregar que é o digital. Agora, o livro não. Tem livros de 600 páginas, tem livros gigantes que você fala assim, como é que eu vou carregar isso? Eu já li um livro gigante aqui. E tá tudo certo, né? Eu me adaptei. Tranquilo. É adaptação. É uma característica que eu tenho muito também, de adaptabilidade. Eu me adapto fácil ao ambiente, às pessoas. Lugar, cidade, país. Fácil. Muito fácil. Eu achei que ia ser muito difícil eu vir pra cá. Do nada, eu saí de São Paulo e vim pra cá. Assim, não fizemos um planejamento, vamos. Não, eu tinha um plano B de não ficar em São Paulo quando alguma coisa desse errado. E eu falei, vamos embora, porque eu trabalhava com mídia impressa e naquela época dizia-se que mídia impressa não ia mais se sustentar, de 2013 para 2014. Foi quando eu vim para cá, em março de 2014. E aqui eu vim trabalhar com TV. Aí eu tive uma pequena decepção que a mídia impressa aqui bombava. As revistas eram, assim, as que mais ganhava dinheiro. Na TV não ganhava tanto dinheiro. Olha só. Foi incrível, assim. Aí eu falei assim, gente, mas peraí, e agora? Lá em São Paulo não tinha mídia exterior, não tinha outdoor. Teve uma época que não podia, eles tiraram, depois voltaram. Mas naquela época, a mídia exterior sumiu de São Paulo. Aqui, o que mais faz sucesso hoje é a mídia impressa, que tem o outdoor. Continua, as revistas. Então, e aqui, todas as mídias se
conversam muito bem aqui, né? Tanto o painel digital, com o outdoor, com rádio, TV, cada um tem seu espaço. Revista. Agora esses painéis de LED. Os painéis digitais, e aí vai. E lá em São Paulo não, como tinha a lei que proibiu, aí a gente ficou sem. Então a gente sabia que painel não dava dinheiro em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, dava. Cheguei aqui, a revista dava dinheiro, painel dava dinheiro e eu estava em televisão, que era mais caro e mais difícil, né, de vender. Que foi um desafio também. E o desafio também foi atender clientes menores, que lá eu atendia grandes players. E aqui eu vim atender clientes direto, clientes menores, clientes de cidade de 1.500 habitantes, 3.000 habitantes, que foi uma delícia, delícia. Que gostoso. Foi muito. E, Kátia, e tem um detalhe também, né? Você que está nesse mundo da rádio, da TV, eu sempre admirei na Jovem Pan a sua forma de entrevistar as pessoas. Então, eu vejo lá, você conversa com o público, está fazendo a entrevista ali com o seu convidado, aquele formato, é uma criação sua? É incrível. É uma criação isso que me minha. chamou a atenção. Na Jovem Pan, a gente não tem programação local. Toda a programação vem gerada de São Paulo e a gente tem só a parte comercial aqui. Certo. E eu tenho... estava sendo muito cobrada por esse horário, né? Não, mas como que a gente não tem nada da rádio, não tem nada da cidade na rádio? Como é que faz? E eu tinha aberto um Instagram para trabalhar a Jovem Pan. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer uma live aqui. E não avisei a diretoria, simplesmente fui lá e fiz a live. Fiz uma, fiz duas, fui gostando do formato. Eu falei assim, vou colocar alguém aqui do meu lado e vou entrevistar, que aí eu trago a cidade de Rio Preto para dentro do estúdio, para dentro da Jovem Pan, faço conteúdo para a rede social da Jovem Pan e ainda colaboro com a rede social do cliente ou do visitante. Sim. E foi isso que eu fiz. Vai fazer um ano agora, em junho, vai fazer um ano que eu comecei essa brincadeira. E agora eu vejo que as pessoas, além de assistir, estão pedindo para ir até a Jovem Pan. Então, realmente deu certo. Eu criei aquele vínculo que eu queria com a cidade. Deu certo. E diga para nós, vamos aproveitar esse espaço aqui no podcast com Vilma Birelli. Conta para nós, a pessoa que quer ir até a Jovem Pan, como que é? Você convida, ele paga um patrocínio? Como que funciona para a pessoa estar com você na Jovem Pan? Na verdade, isso foi uma coisa que não vai para o rádio, né? Vai só para o Instagram. Então, eu estou movimentando agora. Então, eu não tenho uma audiência que eu possa cobrar por isso. Eu faço uma pré-seleção. Primeiro, eu comecei com os clientes que eu tinha na casa, que era uma bonificação. Já que eles estão comigo, nada mais justo de começar com eles. Certo. Então, hoje eu ainda faço isso para os clientes que entram. Eu disponibilizo uma live. Por exemplo, tem um cliente que faz o patrocínio do Pânico, que ela vai lá todo mês, porque eu dei uma bonificação todo mês, eu faço uma live. E ela é uma clínica de estética, então ela vai lá, todo mês ela fala de um produto diferente. E isso é muito legal para ela. Demais. A última vez que ela fez, ela pegou a live e fez um patrocinado, e tá indo super bem. Então, uma mídia ajudando a outra. Foi o que eu te falei de complementação. Ninguém pode ficar de fora. Com certeza. E é para isso que eu tô usando as redes sociais, para trazer pro rádio, entendeu? Então, é aquele conjunto que dá certo. Você nunca pode eliminar, você tem que somar. Exato, né? Então, exato. É isso que eu estou fazendo com as redes sociais. A pessoa que quer participar, eu vejo a agenda, vejo a disponibilidade. Eu gosto muito de levar gente que está fazendo evento, por exemplo, porque eu acho que a gente tem que divulgar uma agenda da cidade, que é um projeto que eu queria ter patrocinado. Quem quiser patrocinar a agenda. A gente gosta. Que eu acho muito legal você fazer os eventos, não só o colunismo social, mas também os eventos corporativos. A cidade está bombando de evento corporativo e eu acho que é muito importante que a gente possa estar ligado aos eventos corporativos pelo perfil da rádio e tudo mais. Então, hoje, por exemplo, eu recebi, faço cortesia para as ONGs também, eu recebi a Márcia, que faz um trabalho no Centro Social Estoril, que eles fazem lá um brechó solidário. Eu recebi, ela falou sobre o brechó solidário. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, e quanto tempo você pode... Não tem tempo. Tem gente que chegou, fez uma live de 5 minutos, tem gente que fez de 1 hora. Eu recebi o deputado Danilo Campetti, que também foi um querido, foi
bate pronto, eu convidei, porque ele estava aqui na cidade, e ele foi até o estúdio. Ele falou 1 hora, mas porque ele tinha muito assunto. Foi incrível a entrevista que a gente fez. Porque não é uma entrevista, é uma conversa de verdade. Eu falo, eu apresento a pessoa, eu edifico a pessoa e dou a palavra para a pessoa. Ninguém melhor para falar da pessoa do que ela mesma. Exato. E eu faço isso e funciona super bem. Algumas pessoas são mais tímidas, aí eu faço umas introduçãozinhas de perguntas. Até ela ir se soltando. E aí, no final, ela gosta. Porque teve uma moça que falou assim, não, mas eu não vou fazer, não, mas eu vou falar assim. Você tem certeza? Se você quiser voltar outro dia, mas eu te convidei para uma live. Não, mas você não falou aquela live, não sei o que, não sei o que. Ai, que vergonha. Daí bombou de visualizações. Ela mandou muito bem. E eu tinha conhecido essa moça num evento, eu tinha achado a fala dela incrível, a história dela muito incrível. Eu falei, eu quero te convidar para conhecer o estúdio. Eu acho que eu esqueci mesmo de falar que era uma live. Mas tudo bem também, eu adoro a surpresa. Eu falo assim, tem hora marcada? Eu falo assim, não marco hora. A hora que você chegar lá, a gente abre a live, tá tudo certo. E eu falo, as lives são surpresas. Agora que eu comecei a divulgar uma ou outra, que eu acho que a pessoa vale a pena divulgar, que tal dia vai ter a live com fulano. Mas a live surpresa funciona super bem, porque o ao vivo é espontâneo. E depois pega o gravado que fica ali gerando visualizações e compartilhamentos e tudo mais. Exato. Então, assim, não importa quantas visualizações você tem. Importa o conteúdo que você entrega. E aquele momento. E falar em momento, nós estamos vivendo aqui um momento já, estamos nos momentos finais. Aí, tá vendo? Teríamos... que era muito, 1 hora já tá acabando. Nós teríamos que ter aqui, 14 Às 3 horas. 14 horas e não para. Gente, tá tão gostoso que realmente a gente olha aqui no relógio, parece que só se passaram 15 minutos. Já estamos aí, passando de 1 hora. E tem mais algumas perguntinhas aqui da parte profissional dela, e eu já vou entrar aqui. Nenhuma que não pode passar batido por essa profissional maravilhosa, de algo que, depois que eu a conheci, e depois de uma entrevista que nós tivemos aqui também com um grande profissional e grande pessoa, eu não posso deixar batido. Então, eu vou fazer aqui ainda mais algumas perguntinhas e depois uma rapidinha aqui de pá sobre a vida dela, coisas que ela gosta, coisas que ela tem a fé dela. A gente vai estar fazendo aqui também e depois a gente vai se despedir. Eu vou chorar muito. Eu quero muitas vezes Kátia com cara aqui de maravilhosa, top model, de Luísa Brunet. Então, vamos lá. Kátia, tem alguma frase que define a Kátia Brito? Alguma frase que você é aquela que leva para a vida? Nossa, que difícil! Eu tenho uma frase que eu uso no meu WhatsApp que tem me movido. Amar é a lição. Ponto. Diz tudo, ponto. Amar é a lição, ponto. Muito bem. Forte isso, hein? Essa mulher é demais. Se você não amar o seu trabalho, se você não amar seu filho, seu marido, sua família, amigos. Do que vale a pena isso? Do que vale a pena estar aqui? Então é isso. Amar Deus em primeiro lugar. Sobre todas as coisas. E se amar, do que vale? Do que vale? E as pessoas não sabem o que é amor, tá? As pessoas não sabem o que é amor. Tem pessoas que confundem. Confundem amor. Amor e gostar. Confundem eu gosto muito. dela. Posse. Amo. Hoje em dia, eu fiquei muito chocada com uma notícia que eu vi na internet ontem. Não sei, 20 casos de feminicídio num estado, não lembro onde era. Eu falei, gente, onde a gente vai parar? Que as pessoas acham que matar é amar. Meu Deus. Quem mata por amor? Quem? Mas é o que eles alegam, né? Eu te amo e vou te matar. Não quero ver você com outro. Por amor. Isso não é amor. É posse. Isso não é amor. Isso não é amor. Era minha. Exatamente. E não foi de mais ninguém. E não será. E aí você vê a falta de amor que a pessoa tem de poder maltratar a pessoa que ela achava que ela amava. E ela se maltratar, porque ela acabou com a vida dela. Então, assim, amar é a lição. A maior lição. Porque fomos salvos por quem nos amou primeiro.
Exatamente, ponto. E falando em comunicação, existem pessoas fanáticas por comunicação. Se conselho fosse maravilhoso, perfeito, mas eu digo não só conselho, orientação para quem quer começar. Que conselho você daria ou que orientação você daria para aqueles fanáticos pela comunicação que gosta tanto pela comunicação escrita, pela falada, pelo rádio, para quem está começando agora? O que você falaria? Experimente. Experimente a comunicação. Leia em voz alta. Busque fazer estágio em algum lugar ligado à comunicação, se ofereça para estar próximo de pessoas que você admira. Eu acho que essa questão da prática, às vezes, leva você a amar mais ou você mudar de ideia. Então, pratique a comunicação, se você é apaixonado por ela. Pratique a comunicação. Porque, às vezes, você fala assim, eu gosto... Já vi algumas pessoas, eu gosto de rádio. Mas eu tenho vergonha. Eu falo assim, não, peraí, então você não gosta? Então, assim, pratique a comunicação. Eu gosto de ler em voz alta, por exemplo. Eu fecho a porta e falo, filha, mamãe tá lendo. Eu pego um livro, eu leio em voz alta. Pra quê? Pra me autocorrigir. Então, eu ouço se eu tô lendo errado, se eu tô lendo rápido. Eu tenho que usar óculos para ler, agora que eu não enxergo mais nada, né? E um pouco antes de eu aceitar que tinha que usar óculos, admitir que não tá bom aqui o negócio, eu tinha um problema com linha. Eu pulava as linhas. Eu tava lendo, daqui a pouco eu pulava 2 linhas. Eu falei assim, gente, eu peguei e comecei a ler com régua. Com régua, porque eu não conseguia. Eu falei assim, não, peraí, uma palavra não tava com... E aí, assim, é praticar, é escrever. Para quem se comunica, precisa escrever direito e falar direito. Compra o curso da... Olha lá, até a minha Siri fala, gente. Da Cíntia Chagas. Fale corretamente. A gente tem alguns hábitos feios, né? De não falar o R no final, ou de não falar o plural, né? Não fazer conjugação verbal. Nós vertemos. Se a gente vê... Porque, assim, tem coisas que eu escuto que eu falo, nossa, que feio que eu falei errado. Aí você consegue consertar, né? Aí, ouve as outras pessoas falarem para você ver como é feio falar errado. Nossa, é muito demais, feio falar errado. Demais, muito feio. Demais. Eu costumo corrigir, né, quando eu posso. As redes sociais, você vê erros horrorosos, erros primários. Se você não sabe, tem o Google ali, faz uma pesquisa, escreve direitinho, escreve errado não. Escreve errado não. Você pegou a dica, né? Então se prepare. Você ama falar em rádio, você sonha em falar em rádio, então tira a vergonha, pratique. Leia em voz alta, vê o que você está falando errado, escreva. Olha, aqui eu poderia ter impresso tudo. Escreva de próprio punho, eu amo exatamente. Escrever, eu amo escrever. Olha aqui, ó. Eu ainda sou das antigas. Eu escrevi muito para uma redação de jornal. Eu tinha 15 anos de idade, então eu escrevia poemas. Hoje sou escritora, meu livro será lançado, mas eu amo escrever. Então, eu poderia ter impresso, mas eu tenho prazer, eu amo escrever. Amo. Então, escreva, porque você escrevendo, você percebe, pelo menos, eu escrevo muito bem. Mas, se tem alguma palavra que eu tenho dúvida, agora tem Google, tem chat, GPT, tem... Eu sou da época da Barça, da enciclopédia. Eu também. Então, eu amo escrever. Então, faça como a Kátia orientou. Procure melhorar cada vez mais, seja no escrito, no falado, no visual, não é? Dica de milhões de uma pessoa com 30 anos de profissão. E agora, eu quero saber, Kátia, você é uma pessoa que se encaixa em qualquer ambiente, em qualquer trabalho. Se você quer uma Kátia trabalhando com você, faça uma temporada com ela. E eu quero saber o seguinte, como surgiu o convite para você participar dessa parte da comunicação,
no Instituto Novo Sinai, porque eu tenho certeza que você colabora muito com isso, né? Porque não é fácil você comunicar, é algo que é institucional. Então, é diferente. Como surgiu isso e como é essa comunicação? O Novo Sinai, quando eu conheci o projeto do Carlinhos em... Ai, Jesus, 2016, acho que foi. Eu fiquei encantada por todo o formato que ele mostrou ali, né? Só que, na época, eu falei assim, quando eu vindo de São Paulo, eu sempre quis fazer um trabalho voluntário. Só que em São Paulo você é mais um número, né? A ACD ou qualquer outra instituição, você era mais um número. E eu falei assim, eles não precisam de mim. Eu pensava, né? Eles têm muitos voluntários, não vou fazer. E aí, quando eu vi o trabalho do Carlinhos, eu fiquei encantada e vi que tudo ali era muito difícil, né? Muito, assim, complicado lidar com pessoas com dependência, tem um certo preconceito, a gente sabe disso, a gente não é cego a essa deficiência. E aí, eu não sou psicóloga, eu não sou assistente social, eu não sou enfermeira. Eu falei assim, o que eu podia ajudar? Eu queria ajudar. E aí eu perguntei para ele se tinha alguém fazendo a parte de comunicação, de redes sociais, divulgação dos eventos, tal. E eu achei que eu podia fazer isso, porque eu também nunca tinha feito isso. Eu me ofereci para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito. Era um desafio para mim e um desafio para ele também, porque ele também não tinha quem fizesse isso. Eles faziam uma coisa ou outra, aí vinha alguém que fazia vinha alguém que fazia o outro, não tinha uma pessoa específica só que fazia isso. E aí ele falou assim, não. Aí eu fiz um projeto para convencer ele que eu podia ajudar. Em 2017, o Instituto fez 12 anos. E a minha mãe é evangélica e fazia uma campanha na igreja dela que chamava 12 dias de louvor para 12 meses de bênçãos. Acho que era isso. O pastor fazia uma campanha no começo do ano, do dia 2, 3, 4. Cada dia eles faziam oração por um mês do ano. Então, ia de janeiro a dezembro. Eram 12 dias seguidos. E quando veio 12 anos, que o Carlinhos falou que era 12 anos, eu falei assim, será que dá? 12 anos de louvor para 12 anos de bênção. 12 dias de louvor para 12 anos de bênção. Foi assim, o título do evento. Eu fiz um PowerPoint, expliquei para ele como que ia ser, que a gente ia ter 12 atrações, que iam ser 12 dias seguidos de festa, não sei o quê. E aí ele falou assim, fechado, pode fazer. Eu quero. E foi assim que eu comecei a trabalhar com o Novo Sinai, na época. E foi um auê, porque foram no quarto dia as pessoas falaram assim, Kátia, pelo amor de Deus, tem evento amanhã? Eu falei, tem, não tá nem na metade. Aí a gente levou as freiras de José Bonifácio, levamos o Thiago Brado, teve missa com o Pai da Canção Nova, cada dia teve luau, foi lindo, foi lindo. E só quem tava lá sabe e sentiu o que aconteceu, porque foi unção do Espírito Santo todos os dias. Teve dia da gente falar assim, não vai dar, hoje não vai dar para fazer, hoje não vai dar para fazer, não vai fazer. O luau choveu o dia inteiro. Ele falou assim, não vai rolar o luau. E rolou. E eles organizaram o luau, a hora que começou o luau, abriu o céu, tinha uma lua tão linda no céu, que só quem tava lá sabe. E aí uma outra ocasião foi a família Manancial, choveu tanto, o teto do auditório mexia de tanto que chovia. Meu Deus. Também foi. Aí a gente começou a oração, eu nem estava lá, quando a gente subiu tinha parado de chover. Quando eles falaram o que tinha acontecido, a gente não acreditava, porque a gente falou assim, como isso, né? E, assim, foram 12 dias mesmo de graça, de louvor, de oração, e foi incrível. E aí, a partir de então, eu comecei a entender como que funcionava trabalhar com o terceiro setor. Como que funcionava você comunicar uma coisa que as pessoas não queriam saber. Ninguém queria saber de gente drogada, ninguém queria saber de recuperação. Às vezes as famílias colocavam a parente, pessoa lá e não queria nem saber, não ia visitar. Fica aí, você não é mais problema meu, é problema dos outros, entendeu? Você abraçou a causa. Então, eu tentei entender, né, como que funcionava isso, fui conhecer outras instituições,
fui em alguns eventos ligados à área junto com o Carlinhos para que a gente também pudesse ter mais visibilidade. E a minha ideia era fazer o Novo Sinai ser conhecido fora do Novo Sinai. Porque ali todo mundo sabia o que acontecia. Mas e fora? E para a gente ter ajuda, captar recurso, que as pessoas fossem até o Novo Sinai, que era uma dor que o Carlinhos tinha, que as pessoas não conheciam o Novo Sinai, as pessoas ali da cidade, da região. Ainda hoje, depois de 20 anos que o Novo Sinai está lá, tem gente que nunca foi lá, que não conhece. Então, era um objetivo naquela época, fazer o Novo Sinai ser conhecido. Hoje, depois de 9 anos, né, que eu realizei o trabalho e que tudo mais, o Novo Sinai é conhecido. O Instituto Novo Sinai é conhecido. Antes era a Comunidade Terapêutica Novo Sinai. A partir do ano passado, virou Instituto Novo Sinai. E eu acho que tem muito mais a crescer. E a gente recebeu muitas pessoas de fora, muitos políticos, pessoas que deram a contribuição, mesmo apenas com uma dica ou algo em dinheiro e tudo mais. E uma das pessoas foi um secretário do Desenvolvimento de São Paulo, que ele falou uma coisa que é latente na minha cabeça até hoje, e que eu acredito muito nesse formato. E eu espero um dia ver o Instituto Novo Sinai assim, autossustentável. Ele falou, Kátia, eu fui numa comunidade na Itália, e eles eram autossustentáveis. Eles não precisavam do dinheiro de ninguém. Tudo que eles produziam, parecia uma cidade, ele falou, tudo que eles produziam lá era vendável e subsidiava o atendimento. Eu falei, gente, mas será que isso é possível? Eu enxergo isso. Precisa de um processo também para chegar até a fazer isso. Mas eu enxergo que um dia o Novo Sinai poderá ser autossustentável, levando um modelo de negócio para outras instituições também, que eu acho que é muito possível. Depois também do que eu acompanhei toda a evolução do Gerando Falcões, que é uma instituição que hoje ele fala em franquia social, que ele tem uma força incrível, que as Valquírias, aqui as Nações Valquírias faz parte dessa associação do Gerando Falcões. Eles cresceram absurdamente. E são exemplos e modelos. Acredito muito. Eles não são autossustentáveis, eles dependem da doações de um monte de empresa. Mas ele conseguiu fazer esse núcleo funcionar. Isso é muito louvável. Haja vista a favela 3D que eles entregaram aí o ano passado, né? Eu acompanhei todo o processo. Não foi fácil, mas foi assim, um projeto piloto para o resto do mundo. E eu acredito na força da união das pessoas que querem fazer. Uma coisa é você sonhar, outra coisa é você realizar, né? E eu acho que eu escolho uma palavra por ano para eu seguir. O ano passado foi obediência. E esse ano é realizar. Eu não cansei eu abro uma empresa por dia, gente. Então, tanto que funciona da minha criatividade ser tão aguçada. Mas eu falei, não, vamos parar com isso e vamos realizar. Dia 5 de janeiro de 2025, eu fiz 30 anos de carreira. E eu me propus a fazer 30 lives falando da minha jornada dos 30 anos. E eu fiz. E foi muito desafiador, porque o primeiro dia eu tinha um convidado. O convidado não foi. E eu falei, e agora? Vou? Não vou? Faço? Não faço? Dia 2 de janeiro, eu comecei a fazer. E aí eu convidei algumas pessoas que faziam parte da minha jornada profissional. Pessoas que trabalharam comigo no 89, na Band. Foi incrível. Foi incrível. Tá tudo no meu Instagram, @KatiaDeBritoOficial. Vai lá que vocês vão ver. E rola lá o feed que vocês vão achar. Em janeiro tem 30 Kátias para vocês assistirem. E aí, o que isso me fez? Que eu consegui realizar uma coisa que só dependia de mim, que não dependia de outra pessoa. Independente se eu tinha não convidado, eu entrava na live. Às vezes a minha filha, mãe, você vai entrar, mas você não tem ninguém, você vai ficar falando sozinha. Falei, não tô falando sozinha, tem um monte de gente aqui comigo. Aí eu entrava às 8, entrava às 10. Aí eu descobri que se você entrar às 10, as pessoas estão mais propícias a entrar também
pessoal tá indo dormir, tá ali sem fazer nada, já deu comida pra criança, já tomou banho, tá indo dormir. Então, quando entrava às 10, bombava de audiência. Era muito engraçado. Legal, é interessante isso. E foi muito, muito gratificante. Eu me desafiar e chegar a completar as 30 lives. Aí, quando acabou, a pessoa... Mas não vai ter live hoje? Quando que você vai voltar com as lives? Isso é muito bom. Kátia, isso só denota o poder, né, que você tem de audiência, seja na coragem, como a sua filha disse, você vai entrar, eu vou entrar. Então, é essa coragem que está em você, isso que é a tua essência, isso que é o seu diferencial. E agora nós vamos para as perguntinhas pessoais, mas antes de ir lá, outro dia eu entro no Plaza, quem eu vejo? Uma foto poderosa dessa Kátia, linda. A que se deve essa foto no Plaza Shopping? Conta para nós. Essa foto foi uma homenagem que eu recebi da minha amiga Kelly Jordânia. Ela faz um evento para as mulheres, já é, acho que a 2ª edição. A 1ª edição eu fui apresentadora, que ela me chamou para participar, e a 2ª edição eu achei que eu ia ser apresentadora. Ela falou assim, não, esse ano você vai ser homenageada? Eu falei, menina, mas pra quê? Que você vai homenagear? Ela falou assim, eu vou homenagear o seu trabalho social que você faz no Instituto Novo Sinai, vou homenagear 30 anos de sua carreira. Quer mais homenagem? Eu falei, ai, tá certo, tá bom, recebo. Eu mereço. Porque eu vou te falar... Não, vou te falar, normalmente você acha que você não é merecedora. E eu fui até lá, subi no palco e eu achava que não era merecedora daquela homenagem, você acredita? Eu falei assim, mas por que eu tô fazendo aqui? Por quê? Porque eu faço não para ter algo em troca, entendeu? Então eu não achava que eu tava merecendo aquilo. É muito louco, né? É louco. Tanto que a hora que ela me deu o microfone para falar, eu falei assim, gente, eu não sei o que falar, só falo obrigada, porque não acho que eu sou merecedora de estar aqui. Porque o que eu faço espontaneamente. sem querer nada em troca, né? E ela falou assim, não, você é merecedora sim. E mais do que isso, exemplo para que outras pessoas possam fazer também. Então, tudo que você faz, seja exemplo. Porque você imagina alguém falar, ixi, aquela lá não quero nem chegar perto, não quero nem ser igual. Né? Então, pense muito nisso, porque faz muito sentido. E quando você tem filho, você pensa muito nisso, né? Assim, não vou fazer isso, porque senão minha filha vai ver. Aí é feio, né? Fazer isso. Então, pensa isso para sempre, porque as pessoas estão te observando o tempo inteiro. E o tempo todo você tem que estar se policiando de uma forma que não te agrida, né? Tá, eu não vou fazer isso, mas eu posso fazer isso? Então, seja você de forma natural, para que não tenha alguém para apontar uma coisa feia em você, entendeu? Certíssimo. Agora eu quero que você feche os olhos. Ai, meu Deus. Que você respire profundamente. Porque você vai responder algumas perguntas aqui. Eu não quero choro, porque eu também sou muito de chorar, hein? Eu nem chorei ainda. Vamos Duas lá. coisas que eu faço, eu choro e durmo, gente. Aqui não dá pra dormir, né? Não, então posso não até dá. chorar um Daqui pouquinho. a pouco o Derek já expulsa a gente Expulsa daqui. a gente, vocês estão falando demais. Vambora. Derek, vamos você já lá. sabia que a gente ia falar muito. Vamos lá. Um medo que você já superou. Não, um medo que eu acho que eu não superei. Eu tenho medo de atropelar pessoas. Porque foi assim que meu pai faleceu. E esse medo já não vem de antes do meu pai. Café ou chá? Chá. Ai, que delícia. Chá. Todos Principalmente possíveis. Se for o chá da tarde. Uma mania sua de bastidor que não tem jeito, você faz mesmo. Olha, uma mania... Ai, gente, não sei. Uma mania que... Talvez outra pessoa soubesse, né? Mas é mania. Não tem mania. Roer unha. Não roo unha. Eu tenho nojo, eu também não. Não, eu já roí muita unha. Uma mulher sem mania. Não, gente, Que eu tenho coisa mania, boa. mas eu não lembro. Ou eu não quero revelar. Pera, calma. Eu acho que ela não quer revelar. Uma mania. Não sei. Então vai ser pro próximo podcast. Fica não, vai ter uma live. Adivinha, manda aí. Adivinha, manda aí na mensagem. Adivinha. Mania. Olha, desafio alguém falar uma mania da Kátia. E vai ser a próxima live dela. Manias em casa, nos bastidores, aonde for, na rua. A gente vai saber, tá?
Seu lugar preferido no mundo. Fala, eu quero estar lá, eu estive lá. Fala pra nós. Praia. Ai, que delícia. Aliás, aí tá aí um sonho. Morar na praia. Opa, então vamos, tem um projeto. Vamos. Acabamos de falar agora. Ela quer ir pra Europa comigo, morar na Europa, ela quer ir pra praia comigo, ó, vai vendo. É pra onde for, onde tem gente boa e feliz, eu quero estar junto. Acabamos de fazer onde tenha sol. Onde tenha sol. Não, mas pode estar chovendo também. Não. Acabamos de falar com o Derek sobre isso, não é? A gente Derek não quer. O Derek não quer. Ele ficar. Ele falou que ama Rio Preto. É. Políticos de Rio Preto. Rio Preto não tem praia. Um morador que ama Rio Preto. Derek o vídeo. Vamos lá. Ah, e essa aqui. Um sonho não realizado, conta pra nós. Morar na praia. Olha aí, um sonho. Prato que você ama, faça chuva, faça sol. Churrasco. Carne. É muito brasileira. E eu fiz... penitência de não comer carne na quaresma. Eu tô até hoje sem comer, inclusive. Olha só, a penitência era até domingo. Eu tô até hoje sem comer carne. Término da quaresma e continua. Família pra você é? Ohana, nunca abandonar. Coisa Quando linda. eu saí de São Paulo, a minha família tava... No dia que eu saí, a minha família tava na porta de casa, cada um com uma bexiga escrito Ohana, que é do filme Lilo e Stitch, do desenho Lilo e Stitch, que ele fala Ohana. O que significa Ohana? Nunca abandonar. E eles estavam com cada um com uma bexiga e uma letra, assim. Gente, eu tenho a foto. Cada vez que eu olho, eu choro horrores. Mas eu fiz o que precisava ser feito. Agora eu tenho duas perguntas pra você. Uma triste e outra feliz. Uma cicatriz. Eu tenho uma cicatriz de um acidente de carro que eu sofri. Levei 19 pontos no rosto. Foi assustador. E eu tava no lugar errado, na hora errada, fazendo o que não devia. Nunca faça isso. E eu menti pra minha mãe e falei que tava em outro lugar. E veio o acidente. E uma cicatriz da alma. A morte do meu pai. E o que te faz dar muita risada, que você fala, meu Deus, para que eu tô com dor de barriga. Cachorros. Eu amo cachorros. Gente, eu amo vídeo de cachorro. Amo. Quem sabe fica me mandando aqui. Agora que eu vou te racho de rir com os vídeos do cachorro. E eu tenho a minha Nina Vida Louca, né? A minha cachorra, ela é uma micro York pititica. E ela agora é uma idosa, eu chamo ela de idosa bebê, que ela tem 12 anos, mas a gente corta a tosa bebê, todo mundo acha que ela é bebê. E a gente leva ela para passear no carro, e o meu vidro do retrovisor é alto, é grande, e ela gosta de vento. Aí a gente põe ela na janela do carro, e ela fica meio que surfando assim para pegar o vento. Ai, que delícia. E eu apelidei ela de Nina Vida Louca, porque parece que ela tá surfando assim, sabe? Uma gracinha, ela faz isso desde quando era pequenininha, e agora que é velhinha, ela faz a mesma movimento, assim, só pegando o ventinho. E ela é a nossa, uma mania, a Nina, ela é a nossa alegria. Em casa, se a gente abre a porta, ela tá ali esperando a gente, como se a gente não tivesse nada além dela naquele mundo, e ela é um amor, assim, que não tem nada igual. Que gostoso. Olha, eu quero que você fale suas redes sociais e deixe uma mensagem para quem está nos vendo aqui. A mensagem da Kátia Brito. Uma mensagem, eu falei bem pouco aqui sobre esse assunto, mas eu quero deixar a mensagem para vocês gravarem na mente de vocês. Eu me batizei em 2017 na Igreja Católica e foi um divisor de águas na minha vida. E hoje eu busco muita espiritualidade. Deus é o centro da minha vida. Eu já estive sem entendimento sobre isso. Hoje eu vivo um entendimento e vivencio a presença de Deus todos os dias. Eu não acreditava muito nessa conexão que a gente tem com Deus. E como eu já experimentei a força do Espírito Santo e Deus na minha vida, tenho ótimas histórias sobre isso. Dava um programa inteiro também. Do mover de Deus na minha vida. Então, busque a intimidade com Deus. Você não tem noção do que é isso só depois que você experimenta. Então, assim, a confiança é mais forte.
tudo fica menor e o amor fica latente. Então, busque a Deus. Essa é a minha mensagem. A minha rede social, Kátia de Brito Oficial, no Instagram, Kátia de Brito no Facebook ou qualquer outro lugar. Tem um canal no YouTube, que é curioso, porque tem receitas, que era um programa que eu fiz aqui na TV Rio Preto. Kátia e Suas Dicas era o nome do programa e o nome do canal. Procura lá, Kátia e Suas Dicas. Ainda tem algumas receitas. Eu tento retomar, mas ainda não achei segura para isso, né? Quero um patrocinador, de repente, para fazer o programa de novo. Tenho ideias fervilhantes na minha cabeça. Estou trabalhando para isso também, que pode ser uma novidade mais para frente, né? Ainda não sei, não posso contar, mas eu gosto muito da área de comunicação, independente se eu for comunicar fazendo uma receita ou se eu for comunicar como a Vilma num podcast, eu acho que dessa área eu não saio, né? Tenho um mentor que é o Rubens Oliveira, que é ótimo citar ele aqui. Eu estou fazendo uma escola de empreendedores, acho que você também está agora, né? Você é minha colega. E ele tem me incentivado muito. Ele falou assim, Kátia, você é comunicadora, ponto. Não tenta fazer nada que não seja em relação a isso. Então, eu tenho que assumir de verdade isso. Até então, eu estava vivenciando, achando que eu podia fazer outra coisa, né, tal. Não, você é uma comunicadora. Então, trabalhe com isso, faça com que isso seja a única coisa que você pode fazer. Inclusive, ele deu um livro para eu ler que chama A Única Coisa, porque eu sou multifacetada, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falei assim, não, Kátia, menos. Faz uma coisa e faz bem feito. Então, hoje eu estou buscando esse alinhamento, sabe? De fazer uma coisa, fazer bem feito. De aperfeiçoar no que eu tenho de melhor. Porque a gente, às vezes, tem o talento, mas a gente não dá atenção devida e ele fica desperdiçado. Eu não tenho mais tempo a perder, né? Então, agora é a hora. É como se eu recomeçasse todos os dias. Também é uma sensação e é uma dica. Acorda de manhã achando que aquele é o primeiro dia da sua vida. Você vai ver como vai mudar. Que coisa boa. E eu não posso deixar de pegar nessa mão, né, maravilhosa, de pessoa gostosa, e querer sempre você aqui, quando você quiser. Aqui é a sua casa também. Muito obrigada. Foi uma grata surpresa te conhecer. A gente já teve surpresa no podcast que a gente fez com o Carlinhos. Sim. Vou contar, gente. Encerrou aqui, ela agradeceu, falou, eu quero mandar um beijo pro Beto, que é de Valentim Gentil. A gente ficou quietinho. Carlinhos aqui, eu ali, ó, sentada. A gente arregalou um olho grande assim, falou assim, quando terminou o programa, a gente falou, Vilma, de onde você conhece o Beto da Plata Móveis? Ela falou assim, ele é meu cliente, você quer, né? Falou. Aí o Carlinhos falou assim, o Beto é meu cunhado. Eu quase caí do outro lado. E a gente não sabia. Mas jamais falamos nisso. São as surpresas que Deus manda para nossa vida. E as jamais sabia que Vilma tinha conhecimento em Valentim Gentil, gente. Ela também não é daqui. E a gente falou assim, imagina, né? Mas são as surpresas boas que Deus traz pra gente. Eu costumo falar que as pessoas que eu conheço são presentes. Que Deus manda. Realmente. E eu posso provar. E é isso, gente. Que delícia, tá com pessoas assim como a Kátia. Então, a gente quer ficar conversando, parecendo comadres, não é? E é isso. E a vida vai nos aproximando cada vez mais. Desejo muito que tenhamos muitos projetos, porque somos muito criativas. E é isso que eu quero, que a vida continue trazendo pessoas como você. Então, a gente vai encerrando aqui, ó, com essa energia aqui. Super beijo. Vilma Birelli aqui. Super beijo nessa sexta-feira maravilhosa. E você, que Deus abençoe grandemente. Amém. Tá Recebo. Bom? Então, amém. Você também. Super beijo para todo mundo. Vamos que vamos. Isso aí. Obrigada.